Para conseguirmos chegar a esta resposta, determinei os seguintes objetivos para este capítulo. Conhecer o funcionamento do gerenciamento pelas restrições nos sistemas industriais e a forma como ele agiliza os processos e reduz o nível dos estoques. Identificar oportunidades de melhoria nos sistemas logísticos industriais através do uso de ferramentas do gerenciamento pelas restrições. É importante considerar que, mais do que investir em equipamentos e softwares, por exemplo, devemos encontrar meios para que os recursos sejam aproveitados da melhor forma possível. Isso quer dizer que antes de comprarmos uma ferramenta, é preciso saber como ela será utilizada e como tiraremos o melhor proveito dela. Com relação às tecnologias, as empresas devem ter um cuidado, que é não cair em modismos. Por quê? Porque muitas vezes as empresas escutam, olha, hoje em dia tal empresa está utilizando tal técnica do JIT, de Kanban, de radiofrequência, então eu tenho que utilizar também. E aí às vezes se cai em modismos, quando na verdade não se analisa se exatamente essa tecnologia é a que deveria se utilizar em essas condições. Outras vezes são tecnologias que são vendidas e não funcionam, porque não estão totalmente estruturadas. Aí teríamos o caso típico do WMS, que é para a gestão de armazéns, onde tenho visto empresas que compraram esses pacotes por um problema de modismo e depois na prática não funcionou, o software não deu conta disso. Por outra parte, com relação às tecnologias, deve-se tomar extremo cuidado de que se sublima a tecnologia. Acha-se que a tecnologia vai solucionar todos os problemas, quando na verdade se deixa de considerar o aspecto fundamental, que seria o recurso humano. Ou seja, não adianta ter a melhor tecnologia se você não tem recurso humano, se não tem competências para utilizar essa tecnologia. Não adianta ter o melhor sistema de informação e de comunicação se você tem analfabetos que não sabem nem ligar um computador. Então o recurso humano é algo que em geral às vezes está se esquecendo e se sublima, se dá muita ênfase na questão da tecnologia como tal e isso dá como resultado um fracasso. Por isso é um assunto que se deve também de cuidar, desenvolver competências que permitam uma adequada assimilação e utilização de tecnologias avançadas no gerenciamento logístico. Assim, nesse cenário, nosso foco de atenção está na logística industrial e na sua relação com a parte de fabricação. Entretanto, você pode ampliar isso para todo o sistema logístico da empresa. Podemos dizer que a principal atividade da logística interna ou industrial, como queira, é coordenar a movimentação material que acontece dentro da empresa, desde o início do primeiro setor da indústria até a entrada no armazém de produtos acabados. Outro ponto importante a ser considerado é que para que a logística industrial ocorra, é necessário que várias atividades sejam envolvidas, de forma que uma complemente a outra. Isto é característico dos sistemas. É mais fácil explicar o conceito com um exemplo, com base na figura que aparece em seu vídeo. A figura que aparece na tela simplifica os processos utilizados nas indústrias de móveis. Nela, um processo só pode ser executado quando o anterior já estiver pronto. Podemos definir um sistema como um conjunto de elementos independentes em interação com vistas a atingir um objetivo. Uma característica importante no sistema é que os processos normalmente não possuem a mesma capacidade. Aquele processo ou máquina que possuir a menor capacidade é chamado de gargalo ou restrição. Restrições e gargalos são sinônimos quando tratarmos de processos industriais. Para entender melhor como esses gargalos podem nos ajudar a gerenciar melhor a empresa, vamos analisar a figura que aparece em seu vídeo. Na primeira situação, a empresa quer aproveitar ao máximo seus recursos e por isso faz com que a cada hora cada máquina produza o máximo possível. Com o terceiro processo possui menos capacidade, quando a matéria-prima chegar neste processo, ele terá seu fluxo travado. Ainda na parte 1, se inicialmente forem produzidas 14 unidades, que é a capacidade do primeiro processo, no gargalo só serão produzidas 11, fazendo com que 3 fiquem parados. Desta forma, a cada hora 3 itens a mais ficarão em estoque, fazendo com que a logística de abastecimento tenha que trazer mais matéria-prima dos fornecedores, e fazendo com que a logística industrial tenha que gerenciar esses itens parados, o que gera um gasto e também demanda por um investimento em matéria-prima. Caso a empresa opte por gerenciar o fluxo em função do gargalo, será possível produzir a mesma quantidade de produtos sem que os estoques desnecessários sejam formados. Para tanto, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como os 5 passos para a focalização e o tambor pulmão corda. Como comentamos no início, é possível também determinar onde investir.
deve-se investir no sentido de aumentar a produtividade do gargalo. Além disso, em algum momento, uma atividade logística pode se tornar um gargalo da fábrica e, portanto, precisa ser gerenciado também.